Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e você começa a assistir agora ao programa, nosso programa semanal, e um programa que tem trazido a bênção, a mensagem, a doutrina contida nas 7 cartas do Apocalipse. Tem trazido para você entender o momento profético que nós estamos vivendo e receber a bênção do Senhor. E eu quero chamar a atenção para o seguinte, nós também estamos no YouTube, você está vendo aqui o QR Code ao lado e você pode também acompanhar esse conteúdo e os anteriores através do nosso canal no YouTube. E agora eu apresento aqui os pastores que estamos com um grupo de pastores aqui da Igreja Cristã Maranata. Eu vou rapidamente apresentar o pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Pastor Gedeu, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. E aos demais, pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor José. Pastor Júlio, paz do Senhor. Júlio Filgueiras, pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor. Pastor Douglas Spangero, paz do Senhor. Edson Ian, pastor Edson Ian, paz do Senhor. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor Jesus. Muito bem. Essa maneira de nos cumprimentarmos é porque nós vivemos essa paz e nós falamos dela para você também, tá certo? Bom, como falamos, o nosso tema são as 7 cartas do Apocalipse. Nós estamos trabalhando com as 7 cartas do Apocalipse e eu vou pedir ao pastor Gedeu Tigueiros para fazer uma palavra introdutória sobre esse assunto e aquilo que vamos abordar hoje. É muito importante quando nós fazemos uma revisão dos assuntos para que aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, eles consigam captar aquilo que está a cada dia sendo trazido, que são informações históricas, proféticas, sob aspecto geográfico e folclórico até, não é? Mas é um conjunto. Mas o que mais nos importa é quando nós entramos para a parte profética, porque a igreja é mestra. A igreja é mestra quando ela usa o que é o profético. Quando ela diz aquilo que é da cabeça, do pensamento humano, da razão humana, da razão religiosa, isso pode até ser uma coisa até muito boa. Ninguém vai contestar a religião, porque toda religião é boa. O que nos importa é saber se aquilo que está sendo dito está fortalecendo as pessoas para o grande projeto de Deus para o homem. Porque o projeto de Deus para o homem não é essa vida aqui. Essa vida é uma passagem, é um preparo para a eternidade. Tanto é assim que o Senhor fez todas as coisas, construiu tudo, mas a grande preocupação de Deus foi resgatar o homem. E a figura central do resgate é Jesus. Quando ele manda o homem Jesus, é porque ele queria que o governo futuro fosse entregue ao homem. E esse homem é Jesus. Então, mas ele trouxe uma característica toda especial. O homem que morreu, mas ressuscitou. Então, porque ele resgata para a eternidade aqueles que lhe são fiéis. Mas vamos aqui os fatos, alguns aspectos. Na primeira carta aqui, na carta de Éfeso, então nós vimos a luta do mundo se opondo à operação de Deus. Era preciso mudar tudo. Era o Velho Testamento, era a doutrina, vamos dizer, judaísmo, da qual até os apóstolos todos fizeram parte. Então, aquela mentalidade tinha que desaparecer, tinha que entrar uma outra forma de servir a Deus. Então, agora era em espírito e em verdade. Não era simplesmente uma placa com as necessidades do homem e as exigências de Deus. Não era mais isso, não era mais a lei, mas aquilo que veio para o coração do homem. Não era aquilo que você tinha que enxergar, raciocinar e elaborar. Não. Agora é o Espírito Santo é quem faria toda essa obra. Por quê? Porque o homem, na sua fraqueza, ele falha. E ele falhou. E hoje nós estamos aqui para dizer isso, que há um cristianismo que falhou.
no decorrer dos séculos. Mas vou voltar aqui para o assunto. Você vê na primeira carta falar a respeito assim, aqui, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Talvez não tenha sido tratado esse assunto ainda. Não. O primeiro amor. Qual foi o primeiro amor? Por que ele fala isso? Então você vai ver que aquela igreja sofreu uma série de ações do mundo, não é? E ela, até de certa forma, ela sofreu as perseguições e as lutas, os embates, vamos dizer, e as oposições, e alguns ficaram mesmo para trás. Mas deixasse o primeiro amor. As pessoas pensam e imaginam que talvez o primeiro amor foi quando a igreja se reúne e diz assim, vamos vender tudo para distribuir com os pobres. Tudo em comum. Tudo em comum. Então vamos dizer, era o desejo do Espírito que houvesse isso. Tanto que se prega muito sobre esse aspecto, né, sobre o aspecto social. De um modo geral, o lado político sempre usa esses elementos, como se fosse o social. Então, eles tinham tudo, vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, e aqueles que não tinham alimento, não tinham comida, eram alimentados ali, porque eles vinham para comer, para tomar a primeira refeição, mas e para isso eles vinham alguns muito pobres, então eles vendiam as propriedades e compravam comida para ser distribuída nos cultos. Então, os cultos, a distribuição da comida. Então, deixasse o primeiro amor. Então, a igreja ali, ela para, né, nesse aspecto, e hoje a imitação da igreja primitiva foi uma tentativa, de um modo geral, das igrejas, algumas igrejas chamadas evangélicas, porque elas acharam que a vida que viveu a igreja primitiva, que era vida que estava baseada no governo, na existência agropastoril, então a vida era de trocas. Quem tinha o trigo trocava pelo óleo, quem tinha o óleo, então assim por diante. Era uma sociedade de trocas. E como eles moravam muito distantes dos outros, o que é diferente hoje, da sociedade hoje, de aglomerados urbanos, completamente diferente daquela agropastoral. Então as pessoas querem transformar São Paulo, hoje, na igreja primitiva, e não conseguiram. Muitos fizeram isso, vamos fazer uma reunião aqui, vamos só nós aqui. Tá? Ainda existem alguns grupos hoje, até tem um grupo na Amazônia, aqui também no sul do país, tem um grupo que também pensou desse jeito, tá? Para daquilo ali. Então, o evangelho parou ali. Mas a verdade é que esse tipo de evangelho não funcionou. E outra coisa, eles pensavam, eles imaginavam que Jesus viria logo. Entendeu? Vamos distribuir tudo, porque Jesus vem logo. E Paulo diz assim, não será assim. Sem que, né, manifeste o homem, né, da iniquidade, o pecado, né? Quando disserem paz e segurança, é o que nós estamos vendo agora. Né? Paz e segurança, Conselho Mundial de Segurança e tal. Então, é isso que nós estamos vendo agora, não é? Então, o lado profético. Então, as cartas nos dão um legado extraordinário de entendimento. Eu vou parar aqui e dizer o seguinte. Da primeira carta para a segunda, nós vimos, então, a primeira oposição ao Pai, a doutrina, a igreja de Éfeso. A segunda carta à igreja de Esmirna é a oposição a Jesus, ao seu sacrifício, a doutrina do sacrifício da morte e ressurreição. E a terceira ao Espírito Santo, que é, aí você vai ver por que é o Espírito Santo, porque vem a respeito, que é a próxima carta, que fala a respeito do grão de mostarda, que diz respeito à fé, que está relacionada com o Espírito Santo. Você tem tanto de fé
quando você tem do Espírito Santo na sua vida. Que é Pérgamo. Governando Pérgamo. Terceira carta. E a perseguição foi a fé. Então, diz assim, a minha fiel testemunha, aí você fala na vida de Antipas, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Encerrado ali, a fé aparece. E a palavra do Senhor lá no começo, vou tirar o castiçal, eu vou tirar a revelação. Ninguém vai ter uma revelação daqui para frente. O que depois você vai ver nas cartas lá, os 7, outra vez a revelação, os 7 Espíritos de Deus, trazendo para a igreja agora, a igreja que vai ter a revelação de volta, né, para sua última etapa profética na vida, nesta vida. Assim, eu creio que demos uma introdução, só recordando e os assuntos, e esperamos que os demais companheiros complementem essa carta maravilhosa que hoje estamos encerrando, que é a carta de Esmirna. Pastor Gilson Souza, você teve inclusive a oportunidade, junto com o pastor Edson Ean, de estar lá em loco, na Turquia, né, e fazer aquele material notável que está inclusive disponível, né, e você que está assistindo, você está vendo imagens aí que foram produzidas nesse documentário das 7 cartas, que está na sequência desse programa e também está no nosso canal no YouTube. E como o pastor Gideuti acabou de falar, nós estamos encerrando a carta à igreja de Esmirna, né? Vamos passar para Pérgamo. Você quer fazer uma abordagem sobre isso e uma aplicação naquilo que nós temos transmitido para quem está nos assistindo? É a parte geográfica, inclusive histórica, né? É muito importante esse aspecto que nós estamos abordando, né, relacionado à questão das 7 cartas do livro de Apocalipse, mas dentro de um contexto que nós chamamos de profético. Mas aquela série que foi produzida lá na Turquia, na qual nós estivemos juntamente com outros companheiros, ali o objetivo era mostrar um cenário que pudesse servir de moldura para aquilo que é realmente a verdade expressa nas cartas do Apocalipse. Então, no caso especificamente de Éfeso e Esmirna, eu gostaria de pontificar aqui 2 aspectos que chamaram muita atenção, que um deles foi na cidade de Éfeso. Lá estivemos nas ruínas de Éfeso e ali pudemos ver um cenário que até nos surpreendeu, mas foi um cenário que serviu muito bem de fundo, de moldura, para falar a respeito do que representava na igreja de Éfeso, no período profético de Éfeso, o estabelecimento da doutrina. Esse local ali nas ruínas de Éfeso, nos dias de hoje, é um lugar chamado assim arquivo. Aí nós fomos lá nesse local e vimos lá que realmente tem uma estrutura muito grande de arquivo. Só que os arquivos não são de livros, nem de páginas, são de pedras. Mas aí nós entendemos ali que aquele arquivo que mostrava todas aquelas escritas da antiguidade e que eles preservavam nos dias de Éfeso e que está lá preservado até hoje para quem quiser ir lá, nos fez lembrar que a doutrina estabelecida para a igreja, que é a chamada doutrina dos apóstolos, está lá no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas dos apóstolos. Essa doutrina, ela já estava escrita. E aí, em Esmirna, eu gostaria também de apresentar um quadro que nós vimos ali muito de perto, lá nos subterrâneos ali de Esmirna, onde nós podemos entrar ali em umas alas, onde existe ali uma espécie de uns fossos. E ali vimos algumas áreas ali, inclusive até meio escuras atrás de nós ali, onde nós podemos ver ali locais muito semelhantes àquilo que nós entendemos que tenha sido o local onde Policarpo, por exemplo, foi ali, foi queimado numa fogueira ali em Esmirna. É um pequeno sítio arqueológico, a cidade é muito grande, mas o sítio arqueológico é até relativamente pequeno. Mas ali naquele local nós podemos falar a respeito da morte desse mártir, que não foi aquele mártir do início de Éfeso, ele foi o mártir de Esmirna. E esse mártir ele vai existir em Esmirna porque os mártires, na verdade, aquele período ali, como o pastor Gideuti já tem falado, eles vão terminar no período seguinte, que é o de Pérgamo, com a morte de Antipas, e é um assunto que nós veremos depois. Então esses 2 aspectos eu gostaria de pontificar para mostrar locais onde ali nós podemos ver na moldura aquilo que realmente é o profético, é o histórico e é o que está dentro da Bíblia a respeito deste assunto relacionado a essas 2 cartas, a Éfeso e a Esmirna. Eu queria fazer uma observação que você também
deve ter observado com relação aos anfiteatros. Por exemplo, lá em Éfeso, um grande anfiteatro, onde você deve ter presenciado ali Paulo falando, né? Ali havia a Diana dos Efésios, esse teatro interessante, esse que eu queria ele tem uma parte dele que se chama Odeon, é uma parte que se chama Odeon, e nessa parte ali do Odeon, é o lugar exatamente no meio do grande teatro, onde ali os músicos apresentavam suas músicas, os poetas e também os filósofos discutiam seus assuntos, e era um lugar, inclusive, que quem ia ali levar suas ideias tinha que saber que ele estaria sujeito também às réplicas. Então era um lugar onde se recebia também as réplicas. E eu me lembro até de uma experiência interessante, porque é um local onde a gente fala no alto e quem está lá embaixo escuta normalmente, ou vice-versa, quem fala lá embaixo escuta bem lá em cima, né? O som parece que chega lá em cima. E eu estava gravando ali, inclusive, nesse local. Nós temos até um vídeo, né, relacionado a essa gravação, que eu fiz uma gravação em inglês, falando sobre aquele local ali. E havia um casal de americanos lá embaixo e ouvindo nitidamente o que eu falava na gravação, que eu estava lá em cima. E quando eu desci, eles me abordaram e falaram assim: olha, nós gostamos muito do assunto, o que é isso? Aí fomos explicar para eles que se tratava de um documentário, nós estávamos preparando ali e tudo. Eles já quiseram saber logo quando que isso ia se passar no YouTube, para eles poderem acessar, porque eles acharam muito interessante o assunto. Né? Então está aí o anfiteatro para a gente ver o local exatamente de onde nós partimos ali e fizemos essa filmagem para mostrar exatamente o lugar, inclusive, onde o apóstolo Paulo esteve. E, inclusive, os dois, Gaio e Aristarco, estiveram também nesse lugar. E eles foram até arrastados pela multidão ali no livro de Atos, tem uma passagem relacionada a isso, né? Ali na confusão do Demétrio, né? O Demétrio fez aquela confusão por causa dos ourives ali, do pessoal do artesanato, e aí deu uma confusão na frente do teatro. Eram 2 teatros, um grande para 25 mil pessoas e um anfiteatro, que é o Odeon, para umas 5 mil pessoas. Essa cidade de Éfeso era uma cidade fantástica, muito organizada. O sítio arqueológico é muito vasto, né? Muito bem. Deixa eu fazer uma interferência aqui, uma intervenção, para dizer o seguinte. Você está percebendo, você que está assistindo, está percebendo que é um conteúdo histórico e profético muito, muito forte, muito intenso, muito denso. E para você entender melhor esse conteúdo, eu recomendo 2 coisas. Que você assista todas as edições anteriores, repito, estão no nosso canal no YouTube. E outra recomendação, que você não perca a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, todos os domingos, Igreja Cristã Maranata, todos os domingos às 10 horas da manhã, pontualmente, através do nosso canal no YouTube. Você vai entender esse contexto que é profundo. Mas eu quero passar para o pastor Edson agora continuar, porque, inclusive, o pastor Edson aqui está com 3 colaboradores, né, das tarefas. que vão dividir a tarefa, falar um pouco sobre essa questão dos mártires. Sim, eu vou abrir aqui contando a nossa tarefa hoje. A minha tarefa é apresentar o local do martírio dos 12 apóstolos. E também vou falar de um 13º apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, né? Então Paulo, vamos começar por Paulo, o apóstolo aos gentios. Ele morreu em Roma. Depois nós temos André, que era irmão de Pedro, o apóstolo André. Ele morreu lá na Grécia, né, na parte da Acaia. Depois nós temos o apóstolo João, que foi o único que não foi martirizado. Ele morreu, né, pela idade, em torno de 101 anos teve João, né, 98 a 101, e ele morreu em Éfeso, essa cidade que nós estamos falando, ali nessas proximidades de Éfeso, na atual Turquia. Depois nós temos Filipe, o apóstolo. Ele não é o Filipe diácono, é o Filipe apóstolo. Ele morreu na região ali de Herápolis, que nós fomos lá perto de Laodiceia, né, aquele lugar bonito lá. E então ali foi a morte de Filipe. Também nós tivemos o Tomé, que o pastor Júlio vai citar mais sobre ele, morreu lá para a região da Índia. Olha como ele foi longe, né? Foi pregar lá na Índia. Nós já falamos aqui do Bartolomeu. Bartolomeu morreu na Armênia. Simão e Judas Tadeu, que morreram na região do atual Irã, que era a Pérsia, né? Na época. Então eles morreram para aquela região. Nós tivemos o Tiago Maior,
que também vai ser falado aqui pelo Douglas, que era o irmão de João, né? Que morreu em Jerusalém. Nós temos o Tiago menor, que também morreu em Jerusalém, era o filho de Alfeu, né? Em Jerusalém. O Tiago, filho de Alfeu, que também foi um apóstolo. E depois nós temos Levi, que era o Mateus, que era o coletor lá, que ele morreu na região da Etiópia, ali da África, tem que ele morreu ali. E também o Matias, também morreu na mesma região da Etiópia. E fica aqui uma interrogação quanto a Pedro. Né? Pedro, nós vamos deixar uma interrogação para a gente não polemizar, né? Agora eu vou contar como historiador, eu vou contar o seguinte: a história, ela tem a fonte primária, a fonte secundária e a fonte terciária. A fonte primária é quando o próprio escritor, alguém pessoalmente passou algo. A fonte secundária é quando alguém pega algo que alguém escreveu e põe ali os seus comentários, já passa a ser uma fonte secundária. E a terciária é um misto dos dois, né? Agora, eu só vou deixar aqui quanto a Pedro. A fonte primária, que é a Bíblia, e nós temos um escritor da Bíblia, Lucas, que morreu lá para o ano 80, 82, na região da Grécia ali também. Ele escreveu o Ato dos Apóstolos. Só lembrando que esse Matias aqui é aquele que entrou no lugar de Judas Iscariotes, esse que morreu na Etiópia. Mas voltando aqui, Lucas, ele escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos e ele não refere uma vírgula, ele não cita uma vírgula de Pedro em Roma. O apóstolo Paulo escreve as suas cartas, teve na prisão, a sua viagem a Roma, ele conta das visitas que ele teve na prisão e ele não cita em momento algum Pedro em Roma. Então a Bíblia, que é uma fonte primária, ele não tem uma citação de Pedro em Roma. Isso aqui é então a gente vai deixar essa interrogação, né? Onde Pedro morreu, nós vamos deixar uma interrogação. Mas biblicamente não tem uma vírgula citando que Pedro foi em Roma. Inclusive, assim, quando Paulo foi, por exemplo, lá no concílio de Jerusalém, em 51, Pedro estava lá no concílio. Ele e Tiago, o irmão de Jesus, eram os líderes ali da igreja em Jerusalém. Então, vai ficar essa interrogação sobre Pedro. Nós vamos botar o mapinha aí para todo mundo se localizar onde cada um foi. Eu vou passar agora a palavra. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu sei que na semana passada o Sérgio foi muito rude com vocês, deu 30 segundos para cada um. Eu vou dar 40 segundos. Então, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, pastor Josias. A paz do Senhor a todos, aqueles que nos acompanham. Bom, a experiência que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e aqueles que nos assistem é a experiência do apóstolo Tiago, irmão de João, que foi um dos primeiros a sofrer o martírio. Ele foi martirizado por volta de 44, ali, do ano 44, no reinado de Herodes Agripa I. O que me chama a atenção no testemunho dele é o seguinte: ele foi levado ao banco dos réus. E a pessoa que estava levando, e diz aí o historiador Clemente, né, pastor Edson? Clemente foi um estudioso de Alexandria. Ele deixa um registro interessante, que aquele que o levava para o banco dos réus, ao ver Tiago naquela figura espiritual, ele se comove. E ele, observando Tiago, ele faz uma confissão. Ali afligido por aquela situação, levando o Tiago para o banco dos réus, e sabendo que ele ia ser preso, ia ser morto, ele faz uma confissão. Ele se volta para Tiago e diz assim: olha, eu sou cristão. Ele aceita o Senhor naquele momento ali. E aí ele faz um pedido: você me perdoa? E aí o registro de Clemente diz que Tiago para por um instante, como considerando alguma coisa, se volta para aquela pessoa e diz assim: a paz do Senhor. E fala: meu irmão. E ali dá um beijo nele, né? O ósculo. E os dois ali agora são decapitados. Ou seja, aquele que era o algoz de Tiago se torna irmão. E os dois, em testemunho, entregam a sua vida ao Senhor, mas não negaram a fé. Eu acho isso, assim, extraordinário, uma experiência muito marcante. Glória a Jesus. Júlio? Eu vou falar um pouquinho sobre Tomé, e a experiência de Tomé, como muitos já conhecem, foi de não crer na ressurreição. Por quê? Porque quando Jesus se revela
aos seus apóstolos, Tomé não estava presente no momento. Ele chega depois e eles falam: Tomé, o mestre nos apareceu. O mestre está vivo, ele se revelou a nós. E Tomé diz o quê? Eu só acredito se eu tocar nas mãos dele e se eu tocar no lado dele. Porque Jesus tinha sido ferido por uma lança no lado. E a lança atravessou seu corpo. Então, quando Tomé fala isso, o Senhor Jesus, 8 dias depois, aparece novamente e disse: Tomé, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar no meu lado. E Tomé chora ali, se quebranta. Por quê? Porque o Senhor Jesus não ia enviar Tomé para pregar algo que ele não cria. Como que Tomé ia ser um apóstolo, pregar uma mensagem que nem ele estava crendo? E ainda mais, ele não ia só pregar, mas ele ia morrer por aquele evangelho, por aquela mensagem. Então Tomé fez um trabalho missionário muito forte na Índia, onde você tinha vários deuses, várias religiões, e os sacerdotes locais foram a maior oposição de Tomé. Inclusive, a morte de Tomé na Índia foi ferido por lanças, porque ele foi ferido por lanças. E foi exatamente, ele tocou no lado do mestre, que tinha sido ferido por uma lança, e agora sim, ele cria verdadeiramente, tanto que ele morreu por aquela fé que ele professou em Jesus Cristo. Amém. Jerônimo? Amém. Paz do Senhor a todos. Eu vou relatar o testemunho já de um mártir no final da igreja de Esmirna. Os companheiros falaram sobre mártires de Éfeso, né? Os doutrinadores. Eu vou falar sobre Albano. Albano era um homem que foi o primeiro mártir da Grã-Bretanha. Ele, naquela época, Diocleciano era um dos imperadores, era uma das últimas ondas de perseguição, e alguns dos servos estavam ali fugindo, e Albano abrigou um servo de Deus em sua casa. Os dias passaram, ele vendo o testemunho, as orações, a mensagem que era pregada, Albano aceitou a Jesus, foi batizado. Dias depois, um soldado foi enviado até aquela casa, buscando alguém por uma denúncia, talvez, e ele buscava o servo de Jesus, que estava abrigado ali. Os registros históricos dizem que Albano se vestiu com a roupa daquele servo, se entregou como sendo aquele servo, para ser preso e morto. Ele foi levado, segundo os registros, nós não podemos afirmar, mas até mesmo a pessoa que iria cometer o martírio, queria matá-lo, ela não aceitou, porque ela aceitou a Jesus naquele instante. E ao invés de matar o servo de Deus, ele se absteve, aceitou a Jesus, e ali aquele homem, ele morreu por um servo de Deus que havia pregado a salvação de Jesus para ele. Amém. Pastor Sérgio, uma aplicação final para quem está nos assistindo. Todos esses relatos, as histórias, testemunhos contados, têm como objetivo principal o fortalecimento da fé. Ao senhor, à senhora que participa conosco, nós não estamos preocupados primeiramente em trazer aqui o histórico, mas o profético, ou seja, Jesus morreu pela sua vida, ressuscitou, vai voltar, e ao aceitar essa verdade, crer em tudo que foi dito, o senhor, a senhora, a sua família estão sendo fortalecidos e preparados para o grande dia da volta do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nosso tempo já se esgotou. Nós nos despedimos de você que está nos assistindo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. A todos vocês, a paz do Senhor Jesus.